O tema da nossa palestra de hoje é o perdão nas relações amorosas, libertando o coração para amar. O relacionamento amoroso é talvez o laboratório mais intenso da alma humana. É nele que nossas virtudes são testadas e nossas imperfeições ficam mais expostas. No convívio diário, percebemos que estamos ao lado de outro espírito em evolução, tão falível quanto nós. Neste contexto, o perdão não é um favor que fazemos ao parceiro, mas uma necessidade higiênica para a nossa própria saúde espiritual. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos convida a perdoar 70 vezes 7, o que significa exercitar a tolerância diariamente, das pequenas irritações às mágoas mais profundas. Então, como a gente começa a nossa palestra, o relacionamento amoroso, ele é talvez o laboratório mais intenso, por quê? Diante dos desafios da convivência, o relacionamento amoroso é onde essa convivência ela acontece de uma forma muito mais intensa do que a nossa convivência no trabalho, do que a nossa convivência em sociedade. Já é um grande desafio, né? A convivência é esse meio, é um dos meios, né, de buscar a nossa evolução. E quando a gente fala da convivência, um relacionamento amoroso, é tudo vivido de uma forma muito mais intensa. É uma proximidade muito maior. E é por isso que as nossas virtudes, elas são testadas, né? Virtudes é a disposição ou o hábito de praticar o bem. A gente é testado a praticar o bem a todo instante. É aquele dia que a gente talvez não está tão bem com a pessoa, mas a pessoa está doente e a gente tem que cuidar. A gente é testado a todo instante, as nossas imperfeições, elas ficam expostas. A do outro fica, mas a nossa também. Por quê? Por essa proximidade, essa intensidade que há no relacionamento amoroso. Aquilo que está distante eu tenho mais dificuldade de enxergar. Eu enxergo melhor aquilo que está próximo. E por essa proximidade que é dentro do relacionamento amoroso entre duas pessoas, faz com que essas imperfeições fiquem expostas. E aí é o momento que a gente vê que por trás daquela pessoa amada existe um espírito em evolução, assim como nós. Existe um espírito falível, assim como nós. Porque muitas das vezes a gente acha que só o outro é que erra. E a gente condena os erros do outro e esquece que nós também erramos e que nós também somos falíveis. E quando a gente consegue pensar isso, a gente também entende a importância de perdoar. Um relacionamento amoroso, para que ele realmente caminhe bem, não é caminhe na perfeição. Não tem como dois espíritos imperfeitos viverem algo perfeito, não vai ter jeito. Então, para que a gente consiga viver um relacionamento bom, um relacionamento saudável, é necessário que se faça presente o perdão. E, como falou nesse parágrafo, o perdão não é um favor que a gente faz para o outro. Porque uma vez que a gente não trabalha o perdão dentro de nós, somos nós que acabamos carregando, né, um lixo que não é nosso. E aí, espiritualmente falando, né, a gente coloca o nosso espírito em total desequilíbrio. Um espírito em desequilíbrio, a matéria responde, porque sabemos que o espírito ele está ligado à matéria. Uma vez que o nosso espírito ele se adoece, porque a falta de perdão ela nos adoece, a nossa matéria ela também vai responder. E quando a gente consegue compreender isso, a gente vê que por máximo que aquela pessoa que nós estamos ali em um relacionamento nos irrite, nos provoque essas pequenas irritações ou até mesmo as grandes mágoas, não é sobre o merecimento ou não do outro. É sobre nós não carregarmos o lixo que não é nosso. E quando a gente vai ver pessoas que estão aí em um relacionamento há muitos anos, a gente for sentar e perguntar, a gente vai ver quantas vezes foi preciso perdoar para que estivessem juntos até hoje. Porque o relacionamento amoroso, sabemos nós que não é fácil. Tanto nós quanto o outro erramos e fazemos coisas que vão provocar no outro, desde pequenas irritações a grandes mágoas. E a gente precisa trabalhar a tolerância.
A gente precisa tentar compreender que o outro é falível, que nós também somos, para que a gente consiga praticar esse perdão com uma forma não somente, né, de evitar que o lixo do outro nos contamine, mas também utilizar esse perdão como uma forma de reestruturar aquele relacionamento. Eu mesmo, minha avó, acho que tem 11 anos por aí que o meu avô retornou ao plano espiritual, e naquele ano a minha avó falou que eles estariam completando 50 anos, se eu não me engano, de casamento. E eu sempre ouvi as histórias dos meus avós, que eu fui criada com eles, e eu vi o quanto a minha avó teve que liberar o perdão para chegar nesses 50 anos, e o quanto que o meu avô também teve que liberar o perdão. E não é que tinha um relacionamento perfeito, um concordam um com o outro a todo instante. Mas esse perdão que foi liberado durante todos esses anos fez com que eles chegassem até aquele momento da separação física de uma forma muito harmoniosa. Mas até hoje, vendo os casos da minha avó, eu vejo quanto que ela teve que ser tolerante, quanto que o meu avô teve que ser tolerante. Porque um relacionamento, para que ele realmente caminhe para o caminho da edificação, para que venha a ser uma união forte, estável, sólida, vai ser preciso perdoar. Desde as pequenas às grandes mágoas. E perdoar não vai ser do dia para a noite. Existem muitos relacionamentos que estão fracassados pela falta de perdão. É aquilo que aceitar o erro do outro é diferente de perdoar. Quando eu aceito o erro do outro porque eu não quero ficar sozinha, quando eu aceito o erro do outro porque eu não estou afim do desgaste de ir na justiça para brigar por bens materiais, porque tem casal que se mantém casado para não dividir bens materiais. O relacionamento já fracassou há muito tempo pela falta de perdão. E aceitou o erro do outro. E quando eu aceito o erro do outro, lá na frente, quando o outro comete um erro, por menor que venha a ser, o erro fica gigantesco. Porque eu não enxergo só aquele erro. Eu enxergo todos os erros passados. Porque eu não perdoei, eu aceitei. Então a gente precisa praticar esse perdão dentro do relacionamento amoroso, porque como o título nos fala, né? O perdão nas relações amorosas, libertando o coração para amar. Um coração que não perdoa é um coração cheio de ressentimento, de mágoas. Não sobra lugar para que o amor entre nesse coração. Mas a partir do momento que você perdoa, e olha que esse perdão vai ter que ser praticado constantemente, porque a gente não perdoa do dia para a noite. Tem perdão que demora anos para acontecer. Mas a gente precisa ir praticando esse perdão todos os dias. É a partir desse momento que o nosso coração ele é liberto para amar. É onde muitos relacionamentos são sim edificados. Porque do lado que houve o erro, há o verdadeiro reconhecimento da falha do erro e a mudança de comportamento. E do outro lado, existe alguém que reconhece que também falha, que também é imperfeito e busca esse perdão constantemente. E perdoar não significa esquecer o ocorrido ou aceitar situações de desrespeito. O perdão cristão é a decisão íntima de não permitir que o erro alheio se torne um veneno em nosso interior. Quando alimentamos o ressentimento, criamos algemas espirituais que nos prendem ao passado e à dor. A mentora, Joana de Ângeles, recorda que o parceiro costuma ser o nosso espelho, refletindo dificuldades que nós mesmos ainda não superamos. Ao perdoar as falhas do outro, aprendemos a ser mais misericordiosos com as nossas próprias limitações, transformando a relação em um santuário de recomeços. E esse parágrafo, a gente falou muito do perdão em relação ao relacionamento, né, no primeiro parágrafo, mas nesse a gente é chamado a refletir também sobre que perdoar não é esquecer, né? A gente vai perdoar, a gente vai lembrar, mas se você perdoou, você não lembra com ressentimento. Se você não lembra com ressentimento, você não vai ter dor. Você lembra, você sabe o que aconteceu. Mas como você perdoou, o seu coração está ali amando. Então essa lembrança ela não vai te provocar nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas o perdoar
não é esquecer, mas muito importante é também saber que perdoar não é aceitar situações de desrespeito. É importante perdoar, muitos relacionamentos são edificados, sim, mas outros realmente a gente precisa analisar se está valendo a pena ou não. Porque a partir do momento que a pessoa que eu estou com ela age comigo com alguma situação que eu considero desrespeito, eu preciso analisar. Eu tenho que perdoar, claro, porque não é um favor que eu faço para o outro. O perdão não tem que... então quer dizer que eu tenho que perdoar, eu apanho todo dia, mas eu tenho que perdoar. Né? Porque é preciso perdoar, é preciso se manter nesse relacionamento, não pode separar, separação é feio. Eu sou humilhado ou humilhada todos os dias, mas não posso separar, né? Porque a gente perdoa, é como se perdoar fosse continuar ali, e não é. Perdoar não é aceitar situações de desrespeito. E o que a gente vê de relacionamentos fracassados, onde há o desrespeito todos os dias, é algo impressionante. Quem assiste às televisões, os jornais, a gente vê coisas absurdas. Que nem sempre está tão distante assim também. Às vezes, pessoas próximas, relacionamentos próximos a gente sabe que há relacionamentos fracassados pela falta de desrespeito. Então, quando a gente fala que a gente necessita perdoar, e a gente está aqui para isso, para buscar a nossa evolução, relacionamento amoroso é uma grande forma de buscarmos a nossa evolução. A gente tem muito que aprender e tirar de relacionamentos que dão certo e os que não dão também. Até porque, às vezes, a gente entra num relacionamento que não era nem para ter entrado. A gente entrou porque não vigiou. E aí, lá na frente, a gente vai colher as consequências de não ter vigiado, de não ter procurado conhecer melhor o outro do outro lado. Quando a gente fala que a gente tem que perdoar, e como fala aqui que perdoar, o perdão cristão é uma decisão íntima, de não permitir com que o eu alheio se torne um veneno no nosso interior. Porque uma vez que eu não perdoo, o meu interior, sim, ele é envenenado. É onde o meu espírito se enfraquece. É onde o meu espírito adoece. E a minha matéria corresponde ao que está acontecendo com o meu espírito. Então, esse é o motivo que a gente tem que perdoar. E perdoar não é aceitar situações de desrespeito. Então, quando a gente fala do perdoar, do edificar relacionamento, do relacionamento que, mesmo depois de uma grande mágoa, mas há uma mudança de comportamento do outro lado, e a pessoa perdoa, e o coração é liberto para amar, e o relacionamento ele é edificado, isso acontece entre muitos relacionamentos? Sim, que bom, mas não são em todos. Então, a gente não tem que aceitar apanhar todos os dias, ser humilhado todos os dias. Se para mim isso é uma situação de desrespeito, ora, eu te perdoo, que Deus te abençoe, mas eu vou seguir o meu caminho. E se eu perdoei, o meu coração ele foi liberto para amar. Amar uma outra pessoa em um outro relacionamento também, mas amar inclusive aquela pessoa que me causou uma grande mágoa naquele relacionamento. Não amar para ter ela do meu lado, mas porque o amor, ele liberta. Então, a gente precisa compreender bem o que é o perdão, para não usar de que a gente tem que perdoar, mas a gente também tem que aceitar situações de desrespeito. Algo que acontece nos relacionamentos amorosos não deveria ser comum, mas é a traição. E quantos relacionamentos houve a traição, houve o perdão verdadeiro, houve a mudança de comportamento do outro lado, e o relacionamento foi edificado. É um relacionamento entre duas pessoas que vivem bem, não de forma perfeita. Tem os dias que não está bem, tem dia que a gente não está afim nem de olhar na cara da pessoa, nem a pessoa olhar na gente, está tudo bem. Mas também existem sequências de pessoas que vivem relacionamentos de traições, dia sim, dia também. Se para mim não é um desrespeito, tudo bem. Mas se para mim é um desrespeito, eu preciso perdoar e não me colocar em situações de desrespeito. Então, a gente precisa analisar muito bem o significado do perdoar. Saber que sim, se a gente está num relacionamento amoroso, é preciso perdoar. Porque senão qualquer vento que der, o relacionamento está acabando. E erros vão acontecer de um lado ou do outro. Mas precisamos também analisar bem antes de colocar alguém na nossa companhia,
Porque por falta de vigiar, né, às vezes a gente coloca pessoas que não eram para estar. E se a gente se deparar com situações de desrespeito, precisamos nos impor, mas liberar esse perdão. Porque muitas pessoas não se entregam a um novo relacionamento porque não perdoou aquilo que viveu no relacionamento passado. Não só não perdoou o que o outro fez, como não se perdoou por ter se permitido viver aquela situação ali dentro do relacionamento. Quantas pessoas não se relacionam mais porque não liberaram esse perdão ao outro, as falhas que o outro cometeu? Não se perdoou por ter se permitido passar por certas coisas, porque existem pessoas que vão passando por certas situações por muito tempo. E aí quando sai, não se perdoa, não perdoa o outro, cria um bloqueio, é uma verdadeira algema espiritual, fica preso àquele passado, àquela dor, e não se permite ser feliz novamente. O perdão, ele é importante não só para edificar um relacionamento, mas ele é importante para que a gente possa seguir amando. E abertos para que alguém venha e nos faça feliz novamente. E muitas vezes o perdão permite que a união siga por caminhos mais maduros. Em outros casos, permite que uma separação ocorra com paz. O amor real não é aquele que nunca erra, mas o que escolhe a compreensão em vez da vingança. Ao esvaziarmos o coração das mágoas, abrimos espaço para que a espiritualidade superior nos guie, transformando a convivência em uma oportunidade real de auxílio mútuo e felicidade possível. Então, o perdão está aí, né? Finalizando, nos reforçando que o perdão, por vezes, permite que a união ela siga por caminhos maduros, né? Que são aqueles casais que não importa o que aconteceu ou o erro do outro, porque às vezes a gente fala, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e de repente vive um relacionamento e está se quitando. E não é sobre o que cada um acha certo ou errado, cada qual tem o seu limite, tem as questões que acha que dá para aceitar. Mas quando há o perdão, muitas uniões vão seguir pelo caminho maduro, que é aquele caminho que perdoou, que lutaram para manter aquele relacionamento. Independente de qual foi um erro, uma pequena irritação que provocou, foi uma grande mágoa, houve a escolha do perdão e também a escolha de permanecer juntos. E em outros momentos, essa união ela segue pelo caminho da separação, mas é a separação em paz. Porque houve o perdão. Não é aquela separação onde um quer causar um alvoroço na vida do outro, quer falar mal do outro. A gente vê muito isso, quer matar, quer tirar a vida do outro, não está comigo, não vai estar com ninguém. Porque não houve o perdão para aquilo que foi vivido. O pior que às vezes vem essa experiência que a gente viveu dentro de um relacionamento ou até vive, tudo aquilo nos ensina. Nos ensina a ser melhores, para melhorar o relacionamento que estamos, seguindo essa união pelo caminho maduro, ou também nos ensina para que a gente não repita os mesmos erros em próximos relacionamentos que podem vir. É um relacionamento que termina e termina em paz, porque termina com o perdão. Se termina com o perdão, o coração ele é o quê? Liberto para amar. Amar a quem nos feriu, amar a nós mesmos, o amor próprio, amar aqueles que nos cercam e ter o coração aberto para que, se for assim da vontade de Deus, ter alguém na vida novamente para nos fazer felizes. E a partir do momento que nós esvaziamos os nossos corações dos sentimentos de raiva, de ressentimento que a falta de perdão provoca, nós atraímos, esse amor dentro do nosso coração. E onde o amor ele prevalece, a gente vibra alto. E se a gente vibra alto, a gente atrai os amigos espirituais. Espíritos superiores. Espíritos superiores esses que vão nos conduzir, nos auxiliar no relacionamento ou depois dessa separação em paz. Estamos vibrando alto.